mais um vídeo. E o vídeo de hoje, gente, eu resolvi trazer aqui no canal pra vocês como que foi o meu diagnóstico da esclerose múltipla. Depois de 5 anos, então eu vou explicar tudo que eu passei, como é o tratamento, todas as coisas que eu faço pra me manter bem. Então, bora lá pra esse vídeo. Bom, meninas, como eu tava falando pra vocês, na realidade eu resolvi trazer um maquia e fala, né? Então o tema que eu escolhi foi o tema do meu diagnóstico que eu escolhi fazer. Então eu vou fazer a maquiagem e vou contando pra vocês como é que foi. Eu não vou mostrar os produtinhos, uma coisa bem simples, rápida mesmo, só pra gente poder bater aquele bate-papo. Bom, gente, como é que foi? Foi uma coisa muito... Hoje em dia eu agradeço muito a Deus por ter acontecido do jeito que aconteceu, porque foi através disso que eu acabei descobrindo. Um certo dia eu tinha uma consulta pra fazer do coração, né? Que eu nasci com probleminha de coração também, e meu namorado tava me levando pra fazer exame do coração. E aí a gente acabou sofrendo um acidente, ele tem moto, né? Então ele sofreu um acidente comigo. E nesse acidente que a gente sofreu, o garupa sempre é o que se ferra mais, né? Pois bem, aí foi uma coisa muito assim, foi em 2014 isso. Aí eu me machuquei muito, eu fiquei muito machucada. Eu fui pro hospital e mesmo assim eu não fiquei internada. Eu vomitei muito no dia do meu acidente, muito mesmo. E quando o carro bateu na moto, o meu olho entrou bem no farol, assim. Eu tava de capacete, mas a viseira do capacete tava aberta. Então, nessa que eu caí, tipo, com impulso, o meu olho direito, ele não tem esse movimento mais. Ele não abaixa e nem levanta. Então, ele não tem mais esse movimento, pra cima e pra baixo. Porque o meu olho pegou de certeira dentro do farol do carro. Pois bem, fui pro hospital e tudo, não fiquei internada, só fiquei em observação durante algum tempo, fizeram alguns exames, graças a Deus eu não quebrei minha perna, porque o carro bateu bem na minha perna direita, bem na minha canela, na realidade. Pegou de certeira também, graças a Deus, por tomar bastante leite. Eu não quebrei a perna, mas enfim, resumindo que aí mandaram eu ir embora pra casa, passei o dia inteiro, isso foi de manhã que aconteceu. Eu cheguei em casa, era quase meia-noite, eu acho, não me lembro, que já faz muito tempo. E aí a gente dormiu e tudo, e eu bem machucada, tudo, porém com vida, né? Mal eu sabia que a partir dali em diante que ia começar. Tudo bem. Os dias foram passando, e aí, depois do acidente, um certo dia, eu acho que um mês e pouquinho depois do acidente, eu acordei completamente sem sentir o meu lado esquerdo. Eu não tinha força para levantar o braço, nem para pegar nada nas mãos, eu não conseguia andar direito. O meu rosto também ficou dormente, né? E aí eu também não conseguia falar direito. Graças a Deus que o meu olho não chegou a afetar. E eu fazia assim, e eu não conseguia do lado esquerdo. Aí a gente foi pro hospital e tudo, fizemos o exame do coração e tal. E aí não era nada do coração. Viemos embora tudo. Resumindo, eu vou tentar ser bem breve nessa parte. Não foi descoberto nada. Nesse meio tempo, até eu chegar ao meu diagnóstico, eu demorei 1 ano e pouco, eu acho, 1 ano e pouquinho mais ou menos. Nesse tempo, foram muitas idas e vindas do hospital para casa. E aí, nessa daí eu fiquei, nesse tempo de 1 ano e pouco, até chegar no diagnóstico, eu cheguei a ficar sem andar, quase sem falar. Eu fiquei cega de um olho, eu fiquei cega do olho esquerdo, simplesmente dormi. Quando eu acordei, não tava enxergando nada. Nada, 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 gente. Sério, nada, nada, nada. E foi um desespero muito grande, foi um susto muito grande na realidade. Aí eu ia pro hospital e os médicos não sabiam o que que era. Nesse tempo eu já tinha convênio, que a minha mãe fez o convênio pra mim. E mesmo assim a gente não sabia o que que estava acontecendo comigo. Aí teve um certo dia, nesse tempo eu fiquei sem enxergar, aí nessa eu fui para um hospital e fiz todos os exames, fundo de olho e tudo, e mesmo assim não sabia o que que era que estava acontecendo, porque não acusava nada, né, o olho, não estava perfeito, né, só esse que tinha perdido a movimentação de cima para baixo, de baixo para cima, mas não tinha afetado, né, assim, tipo, a cegueira, nada dessas coisas. E nesse tempo... Ai, deixa eu parar aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. E nesse tempo,
a gente continuava pesquisando. Tinha dia que eu acordava, eu não tava sentindo um lado do rosto, não tava conseguindo falar direito e tal. E o tempo foi passando. Nessa que o tempo foi passando, a gente nunca suspeitava de nada. Teve um certo dia que eu acordei e eu não sentia completamente as mãos, eu não tinha mais a sensibilidade das mãos. Eu não segurava nada, 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 nada. E nessa que eu não conseguia segurar nada, fazendo os exames, a gente não sabia mais o que fazer. Teve um certo dia que teve um médico que ele falou assim, já é caso de neurologista. É o único jeito, porque já não tem mais aonde mexer nela. Já não tem mais aonde descobrir nada. Ele falou, então, vai pro neurologista. Pois bem, fui pro neurologista. No meu primeiro neurologista. Agora eu já estou com outro. Fui pro neuro. E aí eu cheguei lá, isso antes de chegar no neurologista, eu fiquei internada durante muito tempo. Pra mim chegar nesse primeiro neurologista, eu fiquei internada há um mês. E eu fiz exame de líquor, tirei líquido da espinha. Eu fiz exame de todos os jeitos, só não me viraram de ponta cabeça pra fazer exame porque não tinha mais como. E aí, depois que eu fiquei um mês internada, que fizeram exame em mim de todos os jeitos, me encaminharam para um médico, para um neurologista, que é, que não falei, o meu primeiro neurologista. Que eu tive, agradeço eternamente para ele, por ele e para ele, né? Agradeço muito, muito. E aí eu saí da internação e tudo, e ele me mandou para casa, o hospital. E aí nessa que o hospital me mandou para casa, depois logo em seguida a gente já marcou consulta, né? Para poder depois passar com ele e para levar esses exames que eu fiz quando eu estava internada. Tudo bem. A gente fez isso tudo certinho. E aí a gente marcou consulta. E aí chegou o grande dia da consulta, né? Com esse médico. E mesmo assim eu ainda não sentia as mãos. Eu não lembro quanto tempo foi que eu fiquei sem sentir as mãos. Eu sei que eu fiquei um bom tempo. E aí o médico pegou, viu a ressonância magnética, os exames, tudo. Ele falou assim, é uma doença muito rara. Como assim, doutor? Uma doença rara? É uma doença rara que poucas as pessoas conhecem e poucas as pessoas, assim, têm um conhecimento a fundo sobre o que é, como é que é tratamento, tudo, essas coisas. Porém, existe muita gente que tem. Tá, né? A primeira coisa que ele pegou e virou pra mim e falou assim, você tem sonho de ser mãe? Foi a primeira coisa que ele perguntou logo depois que ele já sabia o que era. Aí eu peguei, eu falei assim, sim. Eu falei, não agora, mas sim, eu sonho em ser mãe. Ele pegou assim, certo, mas você não vai poder. Pronto, meu mundo acabou. Ele nem falou o que era ainda e ele já falou que eu não poderia. Aí eu fiquei muito triste, muito chateada, mas tudo bem. Não falei nada. Aí ele pegou e falou assim, porque você tem o diagnóstico de esclerose múltipla. Até então eu não sabia o que era, eu não conhecia, nem eu, nem minha família, nem nada, e eu e minha mãe ficou sem entender o que realmente era. Eu vou colar os cílios e eu já volto para terminar. Me sinto uma nova mulher. Então, gente, quem eu tava falando pra vocês? E foi a primeira coisa que ele me falou e eu fiquei muito assustada, né? E aí eu peguei e não quis saber como é que era isso. E aí a gente saiu do consultório e tudo, e aí ele pegou e falou assim, e você vai ter que tomar, a sua medicação é tomar injeção toda semana, ou de todo dia. Eu falei, meu Deus do céu. Doutor, não pode ser um remédio que toma pela boca, no oral, todas essas coisas. Não, que não sei o quê, por causa que os remédios para essa doença é muito forte, precisa ser
subcutânea e tal, essas coisas, por conta de senão vai zoar o estômago muito rápido. E aí tudo bem, aí ele já deu todas as coisas do remédio, tudo, pra mim começar a tomar. E aí eu não conseguia, assim, distinguir, sabe? Tipo, não tava em mim na hora que ele falou. Porque eu realmente, era uma coisa tudo muito nova, eu não sabia como é que era, e aí eu não sabia como é que era a doença em si, também não sabia como que ia ser, o que ia acontecer, e como que seria o tratamento e tal. E tudo bem. Aí ele me deu todas as coisas para começar a tomar a medicação, e aí a minha mãe correu atrás de tudo, e aí, beleza, comecei a tomar a medicação. Como a gente não entendia direito como é que era tudo, a gente foi na farmácia de um amigo nosso para ele aplicar a medicação em mim. Porque era nas coxas que eu tomava, que antigamente era aquela beta-interferona 1A, a Vonex. Foi a primeira medicação que eu tomei. E aí eu ia toda semana lá na farmácia e ele aplicava a injeção em mim. E eu tomava e tudo, só que a reação que ela dava era como se fosse de um resfriado. Mas de um resfriado forte, bem forte. E aí, ela dava todos os sintomas de uma gripe bem forte. Calafrio, sensação de febre, e muita dor. Muita dor, muita dor, muita dor. E, gente, a primeira vez que eu tomei Senhor, eu achei que eu ia morrer. Eu lembro até hoje. Só que eu sabia que era recorrente à reação da medicação. E aí, para aliviar as dores, eu tinha que tomar paracetamol. E no dia seguinte eu não era ninguém. Beleza. E foram assim durante 3 anos. 3 anos e pouquinho. E nesse tempo, eu também tinha muita vergonha de falar para as pessoas. Eu não queria que ninguém soubesse. Tanto é que eu não contava para ninguém, porque eu tinha vergonha. Porque do mesmo jeito que era uma novidade para mim aquilo que estava acontecendo, eu também não sabia nem explicar o que realmente era, porque eu realmente não entendia o problema, a doença. E aí eu lembro que eu não contava para as pessoas, eu tinha vergonha, e eu não queria que ninguém soubesse. E aí eu sei que foram assim durante um bom tempo. E eu tentava esconder ao máximo, eu não falava para ninguém, mas eu seguia no meu tratamento, só que até então no começo eu não sabia em si como é que era, o que podia acontecer. Todas as coisas eu não conhecia em si da doença. Para resumir, para a gente já ir para a parte final, eu escondi durante um bom tempo, por vergonha, por medo do que as pessoas poderiam falar. Ah, porque, nossa, a Jéssica, que sempre foi uma pessoa que andava, saía, dançava, vivia a sua vida, hoje em dia ela é doente, tá? Então eu não queria que ninguém soubesse. Eu realmente, eu escondi ao máximo que eu pude. E nessa daí, por eu ter tido várias vezes ter que parar no hospital, depois eu acabei trocando de medicação e quando eu troquei de medicação eu fui para uma nova medicação e essa nova medicação ela tinha uma enfermeira, né? Que na realidade até hoje eu tenho. E nessa, gente, já se passaram, não com esse novo tratamento. Hoje em dia, com esse novo tratamento, graças a Deus eu nunca tive nada, nunca, nenhuma crise eu tive. E nessa que eu tenho a enfermeira, hoje em dia ela não faz mais a visita na minha casa. Por eu estar estável, por eu estar normal, né? Graças ao meu bom Deus, ela não vem mais na minha casa.
Mas foi a melhor coisa que me aconteceu, porque depois que eu conheci ela, que eu comecei a conhecer a doença realmente em si, que falar para as pessoas, me assumir como realmente hoje em dia Deus me permite viver, foi a melhor coisa, porque me libertou. Foi um peso muito grande que eu tirei das costas. Hoje em dia, eu não vou falar que assim, eu me vejo como uma pessoa doente, nada dessas coisas, porque eu realmente não me vejo. Hoje em dia eu me vejo como uma pessoa normal, graças a Deus. Por ter trocado de medicação depois da primeira, por hoje em dia eu ter tido e tenho muitas pessoas que eu conheci que me fizeram acreditar e ver que realmente a minha vida podia seguir em frente, ela podia voltar a ser uma pessoa normal, mesmo com um diagnóstico de esclerose múltipla, porque querendo ou não ainda é uma coisa que nem todo mundo conhece, né, por ser uma doença autoimune, né? Então, hoje em dia eu falo que foi até uma postagem que eu fiz no Instagram, que um diagnóstico não é o fim. O diagnóstico que eu tive e tenho hoje em dia na minha vida, ela não foi o fim para mim. Ela, na realidade, ela foi o começo de uma nova vida onde eu tive que me colocar em primeiro lugar em tudo, eu tive que pensar em mim em primeiro lugar. E então, eu falo que a minha vida eu comecei a viver depois que eu tive o diagnóstico. Porque hoje em dia, qualquer coisa, a mínima coisa que seja, ela tem valor. Coisas que antes de eu ter um diagnóstico, eu tenho certeza que não teria, né? Hoje em dia, por eu ter um diagnóstico de uma doença que eu sei que pode me deixar na pior, né? Eu sei que eu vivo da melhor maneira que eu posso. Que eu quero aproveitar, que eu quero viver, que eu quero curtir aquele momento. Então, é o que eu falo, gente. Tudo que acontece na vida da gente tem um propósito. E sim, isso que eu passei e que eu passo até hoje, fazem 5 anos de diagnóstico, né? Esse ano completa 5 anos que eu descobri, né? Então, eu falo que eu comecei a ter vida depois do diagnóstico, porque eu aprendi a viver da melhor maneira possível. E aí foi o que me fez ser uma pessoa hoje em dia melhor. E hoje em dia, gente, é o que nem eu falei, as menores coisas têm valor pra mim. Mas tem muitas outras coisas que eu quero falar, mas eu já vou aproveitar e já vou gravar a continuação desse vídeo agora, hoje, né? Já tô aproveitando que eu já tô no assunto, né? Então vocês vão me ver com essa mesma roupa, com essa mesma maquiagem, porque eu vou aproveitar e vou gravar uns 3 temas iniciais aqui da doença e já vou postar no YouTube. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa seu like para me ajudar na divulgação. Se você é novo aqui no canal também, se inscreve. Comenta aqui embaixo se vocês conhecem alguém com esse diagnóstico, se vocês conhecem alguém com doença autoimune e tal. Então é isso, gente. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!